Em uma canetada, um juiz do STF anula os processos de Lula, torna Lula elegível e agora, segundo a lei, Lula não é mais ladrão. Vamos procurar entender isso. Bom, essa decisão, ela aconteceu há 2 dias. Foi a decisão do ministro Fachin. Então, nessa decisão, ele anula os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. E aí vamos tentar entender o porquê dessa decisão inusitada. Porque em um país onde um ministro anula processos que foram julgados com provas, tá certo? Pela primeira instância, pela segunda instância, o Tribunal Regional lá do Rio Grande do Sul, pelo STJ, o próprio STF verificou esses processos, verificou as provas contra Lula desses processos e não foi contra há anos atrás, né? Dando ali uma magnitude bem forte para esses processos. Agora, há 2 dias, o ministro disse que aquele julgamento não valeu, porque, segundo ele determinou que o tribunal, e que Curitiba, tá, não teria competência para julgar aqueles processos. O que causa estranheza é justamente o seguinte: por que isso está acontecendo anos depois? Por que na época não tomou-se essa decisão e foi verificar essa não competência de Curitiba e de Moro para julgar esse processo só agora, anos depois? Isso é, no mínimo, estranho. Aliás, isto é muito estranho. Você imagina um estrangeiro que vem visitar o Brasil e sabe de uma história dessa? É complicado de entender. Bom, vamos entrar agora no campo da teoria, no campo meio ali da fofoca, em que apareceu alguns jornais, e pelas conversas de bastidores que eu vi em um dos jornais hoje, é que o ministro Fachin teria feito isso para que, seguindo aquele ditado, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, para que toda a Lava Jato não fosse jogada no lixo. Não, então, é o que figura entre os bastidores. Vamos entender o porquê que isso aconteceria. Né? Em 2018, já houve o julgamento da suspeição de Moro, onde, no julgamento, os ministros votaram e votaram a favor de Moro. Ok? Só que Gilmar Mendes, um dos ministros que está encabeçando esse movimento contra Sérgio Moro, voltou a querer colocar isto em pauta no STF. E mesmo com a determinação de Fachin, anulando todos os processos em que Moro atuou contra Lula, ele colocou logo no dia seguinte essa votação. Agora vamos pensar aqui, pessoal. Qual o sentido que tem de julgar a suspeição de um juiz em processos que perante a lei já nem mais existem? Porque perante a lei, os processos que Moro atuou na Lava Jato não mais existem. Contra Lula, não mais existem. E os processos que ele... tem outros processos que ele atuou também. Qual que seria o motivo de Gilmar Mendes querer a suspeição de Moro? Porque se ele conseguir ali culpabilizar Moro dessa suspeição, o que vai acontecer? Todos os processos que Moro participou na Lava Jato, que levaram à prisão não só Lula, mas outros grandes empresários, tá certo? Outros grandes corruptos, todos esses, inclusive, se eu não me engano, Eduardo Cunha está nessa aí, se eu não me engano. Todos esses corruptos que tiveram que pagar a indenização ou foram presos, eles poderão ser soltos. Eles poderão ser livres, tá certo? E ter ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Olha só aonde nós estamos chegando. Olha onde nós estamos chegando. E aí, novamente, vamos entrar no campo da teoria. Por que, que em sã consciência um juiz vai querer isso e não está olhando a consequência? Vamos teorizar. Então, a primeira coisa que você pode observar é que essas pessoas vão ficar livres, os corruptos. Inclusive, Lula já está, já pela lei você não pode mais chamar que
que Lula é corrupto pela lei, porque foi anulado os processos, tá? Mas eles querem mais. Eles querem destruir todo aquele processo, inclusive as provas. Porque do jeito que Fachin determinou, todo esse processo com as provas contra Lula vai para Brasília. E aí um outro juiz vai pegar o processo com aquelas provas e julgar. Logicamente, se isso acontecesse, Lula ia ser culpado de novo porque aquelas provas são contundentes. Né? Lula ia ser incriminado de novo, com certeza. Porém, se eles conseguirem a suspeição do Sérgio Moro, culpabilizar o Moro, todas aquelas provas não valem mais nada. O processo volta a estaca zero. Aí é que está a questão. O processo de todos os corruptos que a Lava Jato prendeu volta a estaca zero. Que aqueles onde o Moro participou, que foram muitos. A gente pensa, né? Moro deu uma declaração quando passou pela sabatina do Congresso que estão tentando acabar com a Lava Jato. E muita gente rica e poderosa foi preso pela Lava Jato. Será que está acontecendo alguma coisa nos bastidores desse pessoal rico, né, agindo com o STF? Não sei. Não sei. Mas é o que a gente pensa. É o que a gente pensa. Dá para afirmar? Não dá. Mas é o que a gente pensa. Outro detalhe, eu dei uma pesquisadinha na lei brasileira e o que acontece? A lei do nosso país, ela, para crimes, né, normalmente ela prescreve 20 e poucos anos nesse sentido. 20 anos. Tá? E no caso do Lula, se eles realmente culpabilizarem Moro, o que é que vai acontecer? Todas aquelas provas serão deixadas para trás. Terá que ser feito um novo levantamento de provas. E mesmo se reaproveitar essas provas, muitas delas já vão prescrever. Por quê? Porque numa pessoa na idade do ex-presidente Lula, que tem mais de 70 anos, os processos e os crimes prescrevem com 10 anos, pela metade do tempo. E muito daquelas provas que tinham ali, que tem, né, contra o ex-presidente, muitas delas já têm mais de 10 anos, né? Já está antes de 2011. Então, na prática da lei, já seriam, já estariam prescrevendo essas provas. Então, olhem só, né? Você está vendo o ex-presidente que comprovadamente fez coisa errada, praticou atos corruptos, porque tiveram provas para isso, mas com esse movimento do STF, da segunda turma do STF, porque eu acredito que ainda essa decisão vai para o plenário, não são todos que estão, os 11 não estão participando ali, mas segundo esse movimento, o ex-presidente pode ter as suas provas todas zeradas, pode ser totalmente livre, inocentado e novamente concorrer à presidência. Agora eu penso, né, o quanto absurdo é isto. Né? Então, digamos que uma pessoa cometeu crime, foi lá, a Polícia Civil levantou provas contra ele, provou que ele cometeu crime. Pegou a câmera lá que estava filmando lá o barzinho onde a pessoa cometeu o crime. Ó, a câmera filmou, ele cometeu o crime. E aí uma decisão do STF vai lá e tira todas as provas contra o cara. É o que está acontecendo. Né? Mas, continuando aí no nosso comentário, como eu falei de Moro, né, vocês verifiquem aí nessa imagem. Moro, ele passou por uma sabatina de mais de 8 horas na Câmara de Deputados Federais. Depois ele passou por outra sabatina no Senado. Né? Aí é um print do site do Congresso, do Senado Federal. Né? Moro, olha só o que ele diz, ele não confirma aquelas mensagens, porque foram mensagens de anos atrás e às vezes ele nem lembrava dessas mensagens aí. Né? Mas o que acontece? Foram mensagens hackeadas, né, por aquele site, aquele tabloide lá, Intercept, e pela lei essas mensagens não poderiam ser usadas como prova. Porém, o STF foi lá, né, o STF manda do Brasil, foi lá, não, vamos usar como prova. Tá certo, modificou. Mas o que acontece? Né? Moro passou por ser batida no Congresso, há horas e horas explicando essas mensagens, muitas mensagens ele não reconheceu, tá? E na época, olha o que ele disse. Ele disse o seguinte, os criminosos querem validar a Lava Jato. E o que está acontecendo atualmente? A Lava Jato perdeu muita força. E vocês, bolsonaristas, não se enganem disso. Não se enganem. O governo federal tem muito a ver com isso. E eu vou mostrar para vocês que tem muito a ver com isso sim. Tá certo?
né? Tem muita coisa a ver. Olha só essa imagem aí, né? Gilmar Mendes, o juiz que está julgando Moro, que se acha acima do bem e do mal, né? O juiz que diz que é totalmente correto, que é um cara que é ético e tudo mais, lá falando mal das conversas do Moro com o Dallagnol, com o procurador. Gente, se Moro foi imparcial, foi parcial, como estão dizendo, isso não anula os crimes do Lula. Se ele foi parcial, não anula os crimes que o Lula cometeu. Tá certo? Só que é uma hipocrisia muito grande em toda essa história. Né? Estão condenando as conversas do Moro com o procurador, né, que estava à frente da investigação contra o Lula. Mas olha só o Gilmar Mendes. Né? Antes dele julgar vários políticos, ele convidou para um jantar. Ó, cientista político vê com preocupação o jantar de Gilmar Mendes com políticos que irá julgar. Olha só, gente, que hipocrisia. Moro não podia conversar com o procurador, mas Gilmar Mendes pode convidar para um jantar políticos que ele vai julgar no outro dia. Olha outra hipocrisia desse ministro do STF. Olha a fala dele, Gilmar, ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Ele julgou um caso onde ele era padrinho de casamento da filha da pessoa que ele julgou. Gente, e tem outros exemplos também, sem falar no inquérito da fake news, onde o próprio STF é a vítima, é o investigador, é o julgador. E aí esse senhor que julgou um caso de um apadrinhado, né, quer se dizer que ele é honesto, que não sei o quê, que Moro agiu fora da lei. Tudo bem, se Moro agiu fora da lei, ok, que pague-se nos devidos fins. Porém, isso não tira as provas que tem contra Lula, porque aquelas provas são reais, existem. E ao contrário do que os petistas e os adoradores de Lula falam, né, que seguem só aquela mídia que esconde os fatos, ok? Essas provas existem sim. Lula praticou corrupção sim. Porém, pela atual circunstância, né, da situação, foi inocentado, numa canetada pelo ministro do STF. Né? É até engraçado isso aí. E por que eu falei agora há pouco que o atual governo federal, o presidente e sua família tem a ver com isso? Olha essa imagem aí. Gilmar Mendes, o mesmo que está à frente nessa cassação contra Moro, defere liminar e mantém foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. O mesmo. Vamos começar a elencar aqui alguns fatos que aconteceram. Prisão em segunda instância. O projeto de prisão em segunda instância, ele está parado há mais de um ano no Congresso. Está parado há mais de um ano. Engraçado que Bolsonaro, antes da eleição, ele era totalmente favorável ao projeto de segunda instância. Os seus filhos bradavam pela internet que os criminosos, os corruptos, não querem que aprove esse projeto em segunda instância. E quando Bolsonaro e seus filhos têm a chance de votar o projeto de segunda instância, eles engavetam. Porque esse projeto de segunda instância leva à cadeia pessoas que foram ali culpabilizadas em segunda instância. Pessoas em que o processo chegou na segunda instância e foram culpadas. E dessa forma, Bolsonaro defende o seu filho, né, que comprovadamente aí, por todo o processo que tem contra ele, e o seu filho já recorreu 11 vezes aos superiores tribunais do Brasil para barrar a investigação, né? Cadê aquele quem não deve não teme? E aí, o projeto de segunda instância está engavetado. Não interessa esse projeto, nem para bolsonaristas e nem para petistas. Porque, se ele fosse passado, Lula seria preso antes dessa decisão dessa semana e Flávio Bolsonaro correria o risco muito grande de ser preso também. Né? Isso aí é só mais outro detalhe para você perceber que esse governo atual não está isento de tudo que está acontecendo atualmente, que ele contribuiu sim. Vamos pegar outros exemplos aí de que Bolsonaro fez tudo ao contrário do que prometeu antes
de ser presidente. Né? Ó, Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral. E na sua campanha eleitoral, ele falava contra o fundão eleitoral. Inclusive, eu acho que ele nem usou o fundão eleitoral na sua campanha. Ele só usou uma outra verba lá. Não usou, parece. Né? Sancionou o juiz de garantias, que na prática ele funciona assim. Digamos que tem, passou um bicho aqui, digamos que ele tem aí um besouro. E digamos que o cara foi condenado em primeira e em segunda instância, mas ele tem um juiz de garantia. O juiz de garantia vai ser um outro juiz que vai pegar o caso, né? E o cara vai ter uma outra oportunidade de se defender. Né? É assim que funciona. Ó, Bolsonaro sancionou o pagamento de advogados com fundão. Nossa, que legal. Bolsonaro omitiu-se quando o Congresso queria instalar a CPI do Lava Toga. Essa CPI do Lava Toga ia investigar o STF. Você acha que o Bolsonaro apoiou? Não. Flávio Bolsonaro não assinou lá para poder ter essa CPI. Os bolsonaristas não apoiaram. E aí, para o povão, ele mantém lá aquele teatro, né? Porque é um teatro de que ele é contra o STF. Isso não passa de um teatro. Né? E na surdina, vocês viram agora há pouco aí. Colocar a imagem aí de novo. Né? Gilmar Mendes ajuda Flávio Bolsonaro. Por que ele foi contra a Lava Toga, Bolsonaro? Logicamente, que o STF ia ajudar o filho. Né? Então, gente, isso está tão claro. Eu não sei como é que os bolsonaristas não enxergam isso. Não enxergam. Continuando. Né? Outro exemplo aqui, o FNDE. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Né? Os acordos com o Centrão. Né? O presidente colocou para administrar o Fundo Nacional de Educação um cara fortemente ligado, né? O braço direito de um corrupto condenado pelo mensalão. Isso é só mais um outro exemplo. E qual que é a conclusão que nós podemos chegar de tudo isso, né? Esses últimos acontecimentos? Verifica-se que aqueles corruptos ricos que foram presos alguns anos atrás, que tiveram que pagar indenizações caríssimas, porque a Lava Jato recuperou milhões. Foram milhões de reais desviados. E aí, esses corruptos, pelo menos aí entrando novamente no campo da teoria, parece que agiram na surdina. Né? E o que hoje acontece? Olha para onde nós estamos caminhando. Se realmente Moro for culpabilizado pela sua suspeição, todos aqueles casos que Moro julgou, aquelas pessoas vão poder ser livres, vão entrar com pedido dos seus advogados de defesa para poder ser livres. E se a Lava Jato tinha recuperado milhões para os cofres públicos desviados, se anulou o processo, o que, vai acontecer? O governo vai ter que devolver esses milhões para os corruptos. Olha onde nós estamos chegando. Tudo para livrar um ex-presidente que comprovadamente foi corrupto. Hoje, pela lei, na atual circunstância, estão dizendo que não é, mas tem as provas que ele foi corrupto, ele foi condenado. Provas essas que o próprio STF analisou e aprovou. Porém, esse movimento agora vai libertar outras pessoas da cadeia, né? E é uma situação que, sinceramente, é uma coisa sem precedentes. Mas aí você pode questionar, mas você sempre defendeu a lei, que não sei o que. Não, tudo bem. Respeita a decisão aí do ministro. Mas não vou ficar igual a petista falando que não sei o quê, que foi perseguição política, que não foi, gente. Não foi. Eu já cansei de conversar com um amigo meu petista, professor petista, que fala, não tem prova, não sei o quê. Eu falo, vem aqui, filho, ó, no meu computador, vou te mostrar as provas aqui agora. Não, quero ver não. Tá entendendo? Eles sabem que tem prova, só que eles mentem na cara dura. Eles mentem na cara dura falando que Lula foi perseguido político, mas não foi, tá certo? Mas agora vai se tornar elegível. Já se tornou elegível, mas eu acredito que essa decisão ainda, ela vai para o plenário do STF. Porque quem está analisando é a segunda turma. Né? Os 11 não estão dentro, não estão inseridos nisso aí. Então tem coisa para acontecer. Atual momento político, o que dá para prever? Voltou a polarização. Bolsonaro versus Lula. Voltou a polarização. Alguns podem até dizer, o Lula até parece que já pronunciou hoje, disse que não pensa ainda em ser candidato em 2022. Gente, não é por nada não. Você acha que o Lula, com essa oportunidade,
vai deixar de se candidatar? Não vai, gente. Não vai, ele vai se candidatar, é certeza isso. É certeza que vai. E aí, do outro lado, tem um presidente que Bolsonaro, né, por incrível que pareça, virou outra pessoa hoje. Porque quando você vê as notícias, lá é Bolsonaro defendendo a vacina, é Bolsonaro usando máscara, e quer ou não, hein? Ó, Lula tem muito material para combater Bolsonaro, porque nessa pandemia aí, né, ó, criticou vacina lá no começo, aí o pessoal fala, o Brasil está faltando vacina, não é culpa do governo federal, porque está faltando em termos mundiais. Sabe quem tem vacina hoje? São aqueles países que há meses atrás participaram das pesquisas, né, junto aos órgãos, aos laboratórios que desenvolveram as vacinas. E o Brasil deixou de participar de muito disso lá atrás. Então, se está faltando muita vacina, não é só porque está uma escassez de vacina no mundo, não. É porque o nosso governo lá atrás, né, vivia falando mal da Coronavac, por exemplo, da vacina chinesa, e aí o presidente pega e coloca a própria mãe para tomar a vacina chinesa. Gasta milhões com cloroquina, milhões e milhões, e depois o próprio presidente, numa live, fala que a cloroquina pode ser um placebo, um remédio que não vale nada. E a sua cara bolsonarista, como é que fica com isso? Será que os canais de YouTube que você segue e os sites que você segue falaram isso? Porque tudo que você segue só fala bem de Bolsonaro, não aponta as falhas dele. Então, gente, vamos acordar. A polarização voltou, né? E a polarização voltando, o que, que vai acontecer? Vai ser medido agora no termômetro. O que é mais forte? O antibolsonarismo, né? E eu também, o próprio presidente deu muito material para o PT combater ele com essa atuação da pandemia. Ou o que é mais forte? O antipetismo. É isso que está sendo medido. Né? Hoje saiu uma pesquisa. Saiu uma pesquisa hoje, foram entrevistadas acho que 1.200 pessoas, onde Bolsonaro tem 31% dos votos e Lula tem 21%, Moro vem com 10% e depois vem o Ciro Gomes. No segundo turno, Bolsonaro ganharia com 5% de vantagem sobre Lula. Só que tem muita coisa para acontecer até 2022. Tem muita coisa. Bolsonaro armou seu adversário. Bolsonaro armou o PT para agir contra ele. É muito fácil apontar os erros de Bolsonaro. Só os bolsonaristas que estão retos ali que não conseguem enxergar. Tá? E, infelizmente, nós voltamos nessa polarização. Perguntar para mim, qual que seria o ideal para mim? O ideal para mim é uma terceira pessoa. Nem Bolsonaro, nem Lula. Seria o ideal. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. E isso não acontecendo, pode ter certeza. Na hora que você tiver que escolher, você vai jogar o seguinte, o que pesa mais para mim? Né? O que o PT fez de corrupção e tudo mais, ou as cagadas que Bolsonaro fez na pandemia. Você vai fazer esse julgamento. E quando você fizer esse julgamento, você vai escolher o seu voto. Vai ser o antipetismo contra o anti-bolsonarismo. Pelo menos até o momento é esse quadro político que se apresenta. Pessoal, então o vídeo foi esse, tá certo? Obrigado aí por ter assistido até agora. Tenha uma boa noite, fique com Deus.